Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, que pode ser uma mina de ouro para quem está de olho em imóveis da Caixa. É a tal da segunda praça, sabe? O segundo leilão SFI. Muita gente foca na venda direta, né? Mas aqui podem estar uns descontos bem interessantes. Vamos desvendar como isso funciona, como se preparar, tudo com base nas informações lá do Hub Invest Imóveis. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, uma pausa rápida. Se você curte essas análises, se busca clareza nesse mundão imobiliário, que tal dar uma força para a gente continuar? É simples. Curte, segue, compartilhe o canal Hub Invest Imóveis aqui no YouTube. Isso ajuda demais a gente a trazer conteúdo sempre atualizado, prático. Pensa nisso como um investimento no seu próprio conhecimento. E para quem quer ir além, tem o link na descrição que leva direto para o nosso site oficial, www.hubinvestimóveis.com.br. Lá, nossa, tem de tudo. Imóvel na planta, lançamento, pronto, financiamento, contrato, investimento, imóvel da Caixa, leilão, um centro completo de informação. Vale a pena conferir. Bom, vamos lá então. Essa segunda praça, o que é isso, afinal? Pelo que eu vi, tem a ver com uma lei, né? A 9.514 de 97. Basicamente, quando alguém não paga o financiamento e o imóvel é retomado pela Caixa. Isso, na alienação fiduciária, onde o próprio imóvel é a garantia. Exato. Aí esse imóvel tem que ir para 2 leilões públicos, obrigatoriamente. E a segunda praça só entra em jogo se a primeira não der certo. Ou seja, se não tiver lance válido, ou se quem arrematou, por algum motivo, não concretizar a compra. Entendi. E o ponto-chave aí, o que realmente chama atenção, é o lance mínimo. É aí que a coisa muda. Muda como? Olha, diferente do primeiro leilão, que olha o valor de avaliação do imóvel, na segunda praça o cálculo é outro. O lance mínimo é basicamente o valor total da dívida que ficou daquele contrato original, mas todas as despesas que a Caixa teve para consolidar a propriedade, para tomar posse oficialmente depois da inadimplência. Despesas. Tipo, o que entra nessa conta? Ah, entra tudo, viu? Parcela atrasada, multas, juros, taxa administrativa, custo de cartório, às vezes até custo judicial. Tudo isso soma para definir o valor mínimo do segundo leilão. Caramba! Então, na prática, o valor de mercado do imóvel pode não ter nada a ver com esse lance mínimo da segunda praça. Exatamente. Essa é a grande sacada. Você pode ter a chance real de arrematar um imóvel por um valor assim bem abaixo do que ele vale de verdade no mercado. Às vezes a diferença é significativa mesmo. Depende muito de quanto era o saldo devedor e quanto o imóvel vale hoje. É aí que mora a oportunidade para os investidores mais atentos. Faz sentido. Mas por que essa complicação toda? Por que 2 leilões? Qual a lógica por trás? Parece complicado, mas a lei pede a criar um equilíbrio, sabe? O primeiro leilão, ele busca o melhor valor possível para todo mundo, tentando cobrir a dívida ou pegar o valor da avaliação, o que for maior. Se isso não funciona, aí o segundo leilão vira uma tentativa mais direta da Caixa de, pelo menos, cobrir o prejuízo financeiro daquele contrato específico. Por isso, o lance mínimo fica atrelado só à dívida e aos custos. É uma segunda chance para vender com um critério diferente. Entendi. E para quem está ouvindo e pensando, será que isso é para mim? Quais seriam as vantagens mais claras de ir para essa segunda praça? Olha, o preço reduzido é, sem dúvida, a maior vantagem, disparado. Mas não é só isso. A concorrência tende a ser menor. Como exige um pouco mais de estudo, de análise do edital e tem essa questão da possível ocupação, que a gente vai falar, muita gente fica com o pé atrás, sabe? Afasta os curiosos, digamos assim. Exatamente. Além disso, é um processo totalmente legal, transparente. Todas as informações importantes estão lá no edital, públicas. E, claro, tem o potencial de valorização. Comprar barato te dá uma margem de lucro bem interessante lá na frente, né? Especialmente se for um imóvel bem localizado. Certo. Mas se falou das complexidades, é aí que o bicho pega, imagino. Quais são os cuidados que não dá para ignorar? Com certeza. Cuidado número 1. Regra de ouro. Ler o edital. Mas ler mesmo, de cabo a rabo, como se fosse a Bíblia daquele leilão. Sério assim? Sério, ali tá tudo. Condição de pagamento, quem paga IPTU e condomínio atrasado se tiver, a descrição exata do imóvel, se aceita financiamento, se aceita FGTS, o cronograma todinho. Ignorar o edital é pedir para ter dor de cabeça depois. E a tal da ocupação do imóvel, isso realmente assusta, né? Assusta e é um ponto crucial.
Tem que verificar no edital sempre. Se o imóvel estiver ocupado, e muitos estão, a responsabilidade de tirar a pessoa de lá é 100% de quem arrematou. Eita. Pois é. Pode ser que você consiga um acordo amigável, ótimo. Mas pode ser que precise entrar na justiça com uma ação de imissão na posse. A lei até facilita um pouco isso para quem arremata em leilão de alienação fiduciária, mas demanda tempo, paciência e às vezes mais dinheiro com o advogado. Mas por outro lado... Exato. Por outro lado, é justamente essa barreira da desocupação que filtra muitos concorrentes. Quem está preparado para lidar com isso acaba tendo uma vantagem estratégica. Ah, e outro ponto vital: o pagamento. Geralmente é à vista, tá? E o prazo é curto, tipo 5 dias úteis. Tem que estar com o dinheiro na mão ou muito bem encaminhado. Verifique isso no edital antes mesmo de pensar em dar lance. Nossa, são muitos detalhes importantes. E navegar por isso, especialmente o edital, a ocupação, pode ser um desafio. Olha, para quem está buscando esses imóveis da Caixa especificamente aqui no estado de São Paulo, uma dica prática pode ajudar. O Léo, da imobiliária Shelter, o Cresci é 32.240J, ele pode dar uma força nesse processo. Se for venda direta online ou venda online, é só colocar o Cresci dele lá na etapa 3 do cadastro no site da Caixa. Agora, se o imóvel já foi arrematado com leiloeiro e você precisa de ajuda depois, dá para vincular o mesmo Cresci na etapa 5. Qualquer dúvida, o contato dele direto no WhatsApp é 16 3255 8753. Fica a dica aí para o pessoal de SP. Uma dica. E juntando tudo isso, né, quando que realmente vale a pena focar na segunda praça? O perfil ideal é aquele investidor que, primeiro, tem o capital disponível para esse pagamento mais rápido. Segundo, busca valorização, pensa no médio ou longo prazo. E terceiro, talvez o mais importante, tem disposição para estudar o processo, entender a parte legal e não se assusta com a possibilidade de ter que desocupar ou reformar o imóvel. Não é só achar barato, é uma estratégia que exige diligência. Perfeito. Então, para a gente amarrar a ideia, a segunda praça da Caixa é, sim, uma rota estratégica com potencial real de fazer um ótimo negócio, comprar mais barato. Mas não é para aventureiros. Exige pesquisa, exige ler aquele edital com lupa e exige preparo financeiro e prático para encarar o que vier. Exato. E para fechar, deixo uma reflexão. Além da economia que salta aos olhos, qual o valor estratégico de dominar um processo que a maioria acha complicado demais? Que tipo de oportunidade única pode estar escondida justamente naqueles imóveis que parecem mais desafiadores à primeira vista, mas que, por isso mesmo, afastam a concorrência menos preparada, aquela mais avessa a um risco calculado? Fica a pergunta, né? Excelente ponto para a gente pensar. E olha, para continuar explorando essas estratégias, essas informações do mercado imobiliário, não esquece, dá aquela força para o canal Hub Invest Imóveis aqui no YouTube, curte, se inscreve, compartilha. O apoio de vocês é o que nos move. E se a sua ideia é investir com segurança, mas aqui, em Ribeirão Preto, SP ou na região, seja em imóvel pronto ou lançamento, fala com a gente. Nós oferecemos assessoria completa, do comecinho ao fim, para transformar a informação em resultado concreto para você. Conte conosco e até a nossa próxima análise.